Boa noite a todas, a todos. Para mim é uma felicidade, né, ter recebido esse convite, agradecer a Camila, a professora Rejane, os professores que são amigos de longas datas, professor Franzé, professor Ricardo, professor Alexandre, né? E há muitos outros que são amigos e não estão aqui. Então eu estou muito agradecido pelo convite de estar aqui e, sobretudo, para fazer um ofício que, para mim, eu sempre costumo dizer, quando eu vou para a sala de aula, os colegas dizem, vamos ao trabalho? Não, vocês vão trabalhar, eu vou me divertir. Porque filosofia é algo árido. Né? Essa região do discurso abstrato, ele parece árido porque justamente falta as imagens. E aí, a linguagem vem desempenhar um papel muito importante para a gente compreender, né, essa diferença entre as várias linguagens. A linguagem filosófica e a linguagem científica propriamente dita, elas são egocêntricas, digamos assim. Elas têm um afã de querer capturar uma verdade que é incapturável. A imaginação é talvez a nossa maior riqueza. A faculdade da imaginação, não há limites para ela. Então, nesse sentido, a linguagem, eu vou tentar desenvolver aqui com vocês uma reflexão de que a linguagem não é apenas um meio de expressão e comunicação. A linguagem é um meio de afirmação, de construção, de autocriação. A linguagem não é uma ponte para o outro. A linguagem é um encontro. É um ponto de interseção onde nós podemos nos sentir como um todo. Eu gosto muito da imagem que está lá no Evangelho, quando diz, eu e o Pai somos um. Porque isso não fornece uma reflexão filosófica, científica, isso fornece um sentimento de pertença, um sentimento de ligação. E isso é mais forte do que imagens, falam mais do que palavras, né? Daí Rousseau enfatizar muito que o animal, ele tem sua linguagem de sinais, de gestos. E o homem, antes do desenvolvimento da racionalidade, a comunicação dele era gestual. E nós conhecemos a linguagem facial, do caminhar, do se vestir, e tudo isso fala de uma forma que eu não preciso refletir tanto. Você vê, você sente, você compreende. Então, nesse sentido, a temática filosofia, arte e linguagem é algo que está dentro da minha linha de pesquisa, né? Que eu sou ligado à estética, à arte. Eu sou um artista frustrado. Na minha adolescência, eu fui poeta, eu estudei música, mas acabei optando por girar em torno da arte, não como um praticante, mas de refletir sobre ela. Mesmo assim, o prazer ainda me é muito válido. Então, eu não sou muito dado a formalidades, mas pelo que a experiência diz, eu vou tentar seguir aqui, tentando ser dentro do possível informal, mas eu vou me ater um pouco à leitura, para que eu possa tentar aproveitar o tempo que nos é permitido aqui, que é insuficiente, né, para poder explorar as coisas com mais acuidade, mas vamos lá. Na medida do possível, eu fujo da formalidade da leitura. Filosofia, arte e linguagem. Inicialmente, gostaríamos de problematizar o tema de nossa fala. Filosofia, arte e linguagem. Peço que atentem para a ordem em que dispomos o tema, porque em se tratando de filosofia, nada é tão simples quanto possa parecer. Por outro lado, não deveria ser tão complexo a ponto de perdermos-nos na barreira de uma linguagem especializada, que mais esconde o objeto do que o desvela ou revela. O tema dessa 6ª semana de filosofia, do curso de filosofia da Universidade Federal do Cariri é, e aqui eu acho que eu estou ao lado da mentora responsável por esse ser. Então,
coletivo, né? A arte é coletiva, né? Então, eu achei de uma criatividade fantástica, lindo, parabéns para vocês. Então, esse tema ser tão filosófico, né? Linguagem, religião e ciência, trata-se de um belíssimo tema. Mas se cada um desses três temas é, na sua especificidade, inesgotável, imagine um tema no qual os três estão articulados. Mas existe algum tema mais rico, mais belo do que mesmo o desafio de pensar esses três temas articulados? Eu digo para vocês, existe. E é ele, na verdade, que está presente. E esse tema é a antropologia. Na verdade, nós não vamos falar da arte, nós não vamos falar da linguagem, nós não vamos falar da filosofia. Nós vamos falar do homem. Né? É sempre uma questão antropológica. Dessa forma, na verdade, a linguagem, como eu já disse, que é uma expressão de invenção, de criação, de reinvenção, e sempre, constantemente, a linguagem é, na verdade, um instrumento pelo qual o homem se constrói, se cria, se inventa constantemente. O conjunto de todos os conhecimentos que já produzimos sobre o nosso ser é ainda muito pouco quando posto frente à inesgotabilidade de possibilidades do que poderíamos ter sido ou do que possamos ainda a vir a realizar. Dito isso, é preciso tentar determinar com a maior precisão possível o tema, pois não é do homem em geral, universal e abstrato, que essa semana de filosofia versa. Trata-se de um homem específico, determinado, bem próximo de nós, o homem do sertão. Mas não também do sertão em geral, do sertão cearense, mais especificamente do sertão juazeirense. E aqui a gente acrescente, né? Cratense, barbalhense. Esse ser que é tão religioso, tão artístico e que faz da sua religião e da sua arte a sua ciência e a sua linguagem. Então, religião e arte para o homem do sertão, creio eu, é a sua ciência. E é, portanto, a sua linguagem. Mais do que uma forma de interpretação, é uma forma de viver. É uma forma de ser aí, né? Esse dasar, esse estar presente, interagir nessa construção de si e de construção do mundo. Nesse ponto, retomo a questão de ordem, filosofia, arte e linguagem. O termo filosofia vem na primeira posição porque nossa abordagem será filosófica. Mas o que significa isso? Significa que para uma abordagem filosófica, como já foi insinuado, não é tão simples de ser compreendido, né? A filosofia exige sempre cautela, meticulosidade, paciência. Impaciência, pressa, rapidez, os alunos, né, todos nós já sabemos, não são virtudes de um estudante de filosofia, quiçá de um filósofo. Né? O filósofo tem que ter a maturidade, tem que ter a paciência. Por isso, é que eu cito Heidegger, né? A impaciência são virtudes comuns àqueles que dedicam à filosofia, pois como descobriu Heidegger, quanto mais corremos atrás do ser, mais ele se esconde. Então encontramos o termo arte, o qual é o nosso tema principal. Já o termo linguagem se encontra em terceira posição não por desprivilégio, mas pelo simples fato de que a linguagem perpassa não só a filosofia e a arte, mas tudo o que diz respeito ao homem. Como notou Aristóteles e Rousseau, a linguagem é uma das marcas que distingue o homem dos demais animais. Dito de outra forma, a filosofia, a arte, a religião, a ciência, tudo mais são formas de linguagem. Pela linguagem, o homem se expressa, se revela, se manifesta. Através dela ele se inventa, se cria, se reinventa. E isso constantemente, né? É impossível que não seja assim. Os hábitos alimentares, como já foi dito, a maneira de caminhar, a maneira de se vestir, a maneira de olhar, todas essas formas tão espontâneas e que muitas vezes nos traem, estão sempre nos revelando, né? Revelando talvez
não o que a gente gostaria de parecer, mas o que a gente vem a ser de fato. Em suma, a nossa proposta é contribuir com essa sexta semana de filosofia, apresentando uma abordagem filosófica da arte como técnica de linguagem, pela qual o homem se cria, se recria, se inventa, se reinventa. Com esse propósito, nossa reflexão ela segue dois momentos. No primeiro momento, eu gostaria de tentar, a partir de alguns filósofos, fazer essa relação, mostrar a arte, a linguagem, ligada a essa natural, diria Rousseau, esse dom de educação, de aperfeiçoamento que o homem tem, né? Essa espontaneidade é já em si uma forma de linguagem. É uma técnica, é uma forma pela qual o homem se realiza e se desenvolve. E se faz homem, no sentido de se distinguir, né, de se diferenciar da natureza ao seu redor. Então aqui, nesse primeiro momento, arte e linguagem como sinais e instrumentos de humanização, eu vou trabalhar Ernst Fischer, Heidegger e Rousseau. Claro que de uma maneira bem superficial. Em A Necessidade da Arte, Fischer diz o seguinte: o homem anseia por absorver o mundo circundante, entregá-lo a si, integrá-lo a si. Anseia por estender pela ciência e pela tecnologia o seu eu, maiúsculo, letra maiúscula, o E, curioso e faminto de mundo, até as mais remotas constelações e até os mais profundos segredos do átomo. Anseia por unir na arte o seu eu limitado com uma existência humana coletiva e por tornar social a sua individualidade. Fecho aspas. Entende o filósofo austríaco que o homem busca, através da arte, transcender os limites do eu, pelo simples fato de que não se sente satisfeito com a individualidade limitada e limitante. Ele busca unir-se ao mundo circundante. É o que a ânsia por viver diversas experiências revela. E a arte seria, para Fischer, sintomático. Ele se pergunta por que as pessoas se comprazem nas poltronas do cinema, do teatro, né? E ele torna isso claro com essa tese dele, né? Porque o nosso eu ele não tem a possibilidade de efetivar a sua inesgotabilidade. E nessa impossibilidade, nós nos realizamos através da arte, vivemos de forma segura experiências que estão dentro das nossas possibilidades. Então é nesse sentido que ele faz essa reflexão, né? É uma necessidade, é uma propensão do homem buscar essa conexão com o todo. E essa conexão com o todo só se faz se ele desenvolver todas as suas possibilidades. E aqui quer dizer experiências, né? Uma palavra que a Ivone usou muito, a vivência, né? É só na vivência que a gente se realiza, né? Mas apesar dessa tentativa de se conectar ao todo, o Fischer acentua também a necessidade do indivíduo de se libertar da pressão circundante do mundo e da própria sociedade, né? Que o aliena, que o domina. Daí a ênfase concedida ao caráter de dominação e de autocontrole que, segundo ele, caracterizam o artista. O artista, para Fischer, deve ser conhecedor, né? É conhecedor das técnicas e da forma de domínio sobre a natureza da matéria sobre a qual ele produz a arte, como também das suas próprias emoções. Segundo ele, essas duas esferas são dominadas e unificadas na forma da arte. Esta, através do divertimento que ela proporciona, revela a função libertadora. Daí que também a arte apresenta, né? O Fischer ele tem uma linha marxiana, né? A linha dele é materialista. Então ele encontra, claro que ele vai além
né, das interpretações marxianas que veem na arte uma função meramente de ser um instrumento de conscientização de classe e etc. Mas ele vê na arte uma função também, que é essa de libertação. Ao mesmo tempo que eu preciso me ligar, mas eu quero me ligar ao quê? Ao verdadeiro homem, ao verdadeiro todo. Não a essa sociedade fetichizada, não a esse agregado de homens que não se comungam. Então, nesse sentido, ele encontra essa função já no momento da sociedade bem desenvolvida. Mas na obra que ele trabalha essas questões, a função e a necessidade da arte, ele vai buscar pela origem disso. Né? Qual é a primeira e original função da arte? E aí é onde a gente vai encontrar no Fischer os elementos para fazer essa relação com o próprio trabalho na linha de raciocínio do próprio Marx. Né? Vejamos aqui. É interessante o fato de que, ao investigar a origem e a função original da arte, o filósofo a encontrará, juntamente com a linguagem, na base do processo de construção e desenvolvimento, urbanização do homem primitivo. Nesse ponto ganha destaque o caráter de uma forma primitiva de magia, que é uma das categorias centrais que a estética trabalha junto à arte, né? A autonomia da arte, na qual se fundiam, segundo Fischer, nesse momento para ele tudo eram elementos especificamente religiosos, de ciência e de arte. Daí o caráter de magia, né, ligada também à própria explicação do Marx sobre a atividade do trabalho. O trabalho é a forma pela qual eu transformo algo naquilo que ele não era. Isso é uma mágica, isso é uma magia. O poder que o homem tem de transformar as coisas, né? E a arte, ela é uma atividade, ela é um trabalho. Daí essa identificação. Mas nos interessa aqui ver qual a relação dessas categorias aqui com a linguagem. Aqui, assim identificada com o próprio trabalho, a arte assume a função originária de, através da magia transformadora, humanizar o homem primitivo, libertá-lo de sua limitada condição animal, transformando-o em homem. Nesse ponto, na medida em que os homens trabalhavam juntos pela manutenção, pela luta da vida, desenvolve-se a socialização. E neste processo, a necessidade instaura também o surgimento da linguagem. Nesse contexto, o Fischer assinala que arte é trabalho e trabalho é arte. Arte e trabalho se revelam como habilidades técnicas adquiridas que se desenvolvem continuamente. E foi justamente na trança desse processo, abro aspas, que a linguagem surgiu juntamente com os próprios instrumentos de trabalho. Aqui diga-se de passagem que o Hegel também, na segunda parte da fenomenologia do espírito, ele identifica lá no homem primitivo também essa função do trabalho, né, como uma maneira que vai cada vez mais possibilitando aquele homem primitivo, na linguagem do Hegel, a realização do próprio espírito. Em suma, na arte, no trabalho e na linguagem, encontramos a magia libertadora que visa aprimorar o processo do trabalho, pelo qual a arte e a linguagem, como instrumentos diretos desse processo, também se aprimoram. Dito de outra maneira, o próprio progresso da linguagem e da arte enquanto trabalho, revelam o progresso histórico como processo de humanização do ser. Talvez não tenha ficado muito claro, eu dei aqui uns pulos, mas só para não ficar nenhuma lacuna, a linguagem, segundo Fischer raciocina, ela surge da necessidade daquele trabalho inicial do homem primitivo, que já construiu determinados instrumentos, mas a necessidade de tornar a coisa mais operacional, os homens trabalhando juntos, foi que, digamos, a alavanca, né, nesse processo de socialização, o desenvolvimento da linguagem. Então a linguagem aqui nesse momento ela surge como técnica também. Ela se confunde com o trabalho. A linguagem é também mais um instrumento que vem trazer a esse processo coletivo social de trabalho uma forma de
aprimoramento. E, na verdade, quem é que está sendo aprimorado aí, né? É o homem, se aprimorando a si próprio. E aí, a presença aqui é clara, né, do Marx, nas suas reflexões sobre a atividade do trabalho, atividade humanizadora. Quanto mais o homem humaniza a natureza, mais ele humaniza a si próprio, e etc. Em Heidegger, encontramos a tese de que o artista e a obra se autodeterminam. Elas não existem separadas e isoladas. O que os une, obra e artista, é a arte. Na arte se fundem a obra e o artista. Ao perguntar pela arte, pela verdade que ela representa, Heidegger remonta ao termo grego tekne, no sentido de técnica ou habilidade manufatureira. Todavia, numa interpretação hermenêutica do termo, ele vai além. Abro aspas. A palavra tekne quer dizer muito mais um modo de saber. Saber quer dizer ter visto, no sentido lato de ver, que indica apreender o que está presente enquanto tal. A essência do saber repousa, para o pensar grego, na aletheia, a saber, na desocultação ou desvelação, né? Desvelamento do ente. Ela suporta e dirige toda a relação com o ente. A tekne, enquanto experiência grega do saber, é um produzir do ente, na medida em que traz um presente como tal, da ocultação para a desocultação do seu aspecto. Tekne nunca, conclui o Heidegger, significa atividade de um fazer. Então, para Heidegger, tekne não é apenas a técnica, a habilidade manufatureira de fazer algo. Remete antes ao ver, ao saber, ao conhecer, ao apreender algo diretamente naquilo que esse algo é. Criação ou tekne é também um processo criativo pelo qual a verdade do ser se torna obra, se desvela através da obra, ou como diz o filósofo, abro aspas, o tornar-se da obra é um modo do passar a ser, de acontecer da verdade. Na essência deste reside tudo. Fecho aspas. Assim, a tekne heideggeriana está imersa no saber fazer a verdade oculta da obra desvelar-se em verdade na obra. Por isso é que também abre essa discussão de que o artista, né, pontuou-se muito, eu vou falar daqui a pouco, no século do Iluminismo, a ideia propriamente romântica de que o artista é aquele gênio criador, né, que vem a inspiração, ele realiza e nada sabe explicar de como chegou aquela ideia e de como ele realiza a sua obra. Nessa linha de raciocínio materialista, marxista, isso não existe. Tudo pressupõe o saber, né? A velha praxis. Né? Rousseau. Em Rousseau, no seu ensaio sobre a origem das línguas, identificamos um processo natural pelo qual as regiões, geograficamente falando, e os climas sofreram transformações causadas por intempéries e mudanças catastróficas e cíclicas, as quais, por sua vez, determinaram diferentes formas de cultura e de homens. Ele descreve, então, três fases. Cebolinha, né? Ele descreve, então, três fases distintas, numa espécie de identificação do desenvolvimento histórico dos homens. São elas a fase do caçador, a do pastor e a do agricultor. Cada uma dessas fases, eu não vou me deter nelas, não colaboraria muito, mas especificamente são momentos diferentes da relação do homem com o próprio trabalho. A linguagem está presente em todos esses momentos, mas na medida em que o homem se aperfeiçoa, aqui no caso a razão, isso se dá através da linguagem. E cada uma dessas fases se desenvolve conforme o que foi mencionado anteriormente, né? As tais mudanças do próprio meio circundante. Segundo o francês, o filósofo francês,
ele dá ênfase, ele destaca aqui, por exemplo, o fogo, né, para as regiões frias e a água para as regiões áridas, semiáridas, né? Falando aqui do sertão, né? Tanto o fogo como a água, elas são elementos importantes porque elas reúnem em torno de si as primeiras sociedades, ou seja, a família. São elementos fundamentais para a sobrevivência, seja para climas muito frios o fogo e a água, né? Então, em torno disso, o Rousseau dá ênfase a isso porque isso vai ser fundamental para o que ele desenvolve lá no Emílio, no contrato social, a ideia, sobretudo a ideia do estado de natureza mais desenvolvido no discurso sobre a origem da desigualdade, né? Todo esse processo natural de como o homem se desenvolve, primeiramente dando sempre ênfase ao que nele é natureza, né? Essa ligação direta, essa dependência com a natureza e com esses elementos da natureza. A natureza, ou providência, como também chamaria Rousseau, cuidou para que os homens tivessem o suficiente para satisfazer suas necessidades, antes que pelo engenho, pela indústria e pelo trabalho pudessem os homens se bastarem. Enquanto viviam com facilidade e apenas no seio de suas famílias, os homens não sentiram necessidade de uma comunicação mais desenvolvida. Daí que o Rousseau se refere a um homem, basicamente aquele homem animal, primitivo, cujas primeiras linguagens são os gestuais e as gesticulações e aquela voz cultural, né? Típica do momento da violência, da defesa, do ataque, do medo, etc. Todavia, em decorrência, a providência, quer dizer, a natureza, com as suas mudanças, ela empurra o homem dessa acomodação. E os homens são obrigados a se espalharem. E nisso é que os homens entram em contato com outros homens. E esse entrar em contato com os outros homens é que vai ser o estímulo para que a linguagem também venha a se desenvolver, né? É interessante, claro que o Rousseau aqui não fez essa reflexão sozinho, a discussão da linguagem já tinha passado por outros filósofos, mas ele traz essa contribuição, essa originalidade, porque ele vai primar na linguagem sensível, né? Para Rousseau, é como eu disse há pouco, a linguagem da imagem, o próprio Heidegger quando diz, né, o saber da presença, ela diz porque é um sentir, é um saber pelo sentir. Não é um saber pelo refletir, é um saber pelo sentir e se identificar diretamente. E, indiretamente, isso aqui já também está implícito aqui quando Rousseau chama a atenção para esse fato, de que a linguagem do homem primitivo, né, se funda na sensibilidade. Bem, conclusão. A necessidade de satisfazer suas carências físicas através do engenho, da indústria e do trabalho levam os homens ao convívio social mais amplo, mais complexo do que aquele do resguardo, né, da limitação da sociedade, da primeira forma de sociedade que seria, em Rousseau, a família. Em decorrência, suas necessidades físicas e suas paixões se desenvolvem, se multiplicam. E aqui o Rousseau acredita ter encontrado a origem da linguagem, né? As paixões. Porque na medida em que o homem se desenvolve, ele vai ultrapassar aquelas três necessidades básicas que ele desenvolve no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, né? Que é o sexo, a alimentação e o repouso. Na medida em que o homem complexibiliza a sua existência, através dos instrumentos, através do domínio da terra, da criação dos animais, construindo a cultura, construindo a si próprio, ele começa a ficar dependente das suas construções. E essa dependência que gera as paixões no sentido negativo, e a linguagem se entra aí como origem também, como um instrumento, né? Como uma técnica da qual o homem também passa a depender. Bem, dito isso, né, fazendo uma pequena conclusão desse primeiro momento, a intenção era mostrar como a arte
e a linguagem estão vinculadas nesse vir a fazer-se, nesse vir a construir-se, a se reinventar. Mas o mais importante talvez seja dizer que dentre as formas de linguagem, e aqui eu vou ser bem russoniano, né, vou assumir Rousseau, porque nisso se vincula para mim a arte como expressão e uma das formas de linguagem. Digamos que filosofia, ciência, arte são formas de linguagem. E eu tenho uma inclinação já muito bem assumida de que a arte, por ela não ter a pretensão, né, egocêntrica de se apoderar da verdade, por ela ser mais democrática, por ela ser mais acessível, eu creio que ela é mais portadora de verdade do que o próprio afã filosófico, o próprio afã científico, né? Nesse sentido, eu posso até afirmar. Por que a arte, nesse sentido, ela, na minha opinião, é superior? Porque a arte se sabe metáfora. Né? Ela se sabe metáfora. Ela sabe que ela é portadora da verdade, mas que ela oferece a cada um, e a cada um a reinterpreta, a reconstrói, se comunga nessa experiência de fruir a arte. E nisso ela é democrática porque todo e qualquer indivíduo é capaz de ter suas próprias experiências estéticas com qualquer nível e forma de arte. Enquanto que ciência, filosofia, um discurso religioso teológico são extremamente, né, refinados para a maioria, né, das pessoas. Mas a gente precisa problematizar também. Mas eu vou problematizar com vocês também esse afã da filosofia e da ciência querer dizer a verdade de tudo. O que eles têm a dizer? A filosofia. O que a filosofia tem a dizer sobre a arte? A estética, ela propriamente, enquanto uma disciplina filosófica, ela costuma-se dizer que não há uma estética na Idade Média, na filosofia grega. Pensou-se sobre a arte, mas não se fez uma estética, uma filosofia da arte. Isso por quê? Porque então precisa se determinar o que é a arte, o que é o belo. Talvez Platão, Aristóteles já partiram da arte e do belo como coisas dadas. Mas a estética não. A estética se pergunta o que é a arte, o que é o belo. E aí é uma questão propriamente filosófica. Né? E daí vem a primeira grande discussão feita, é justamente a estética, que quer dizer o que é a arte e o que é o belo, se ela é uma ciência. E aí nós temos uma discussão com dois filósofos alemães, Baumgarten e Kant, que vão entrar nessa discussão e vão ser mais Kant, é claro. Né? Baumgarten ele não tem grande repercussão, né? Ele não tem muito reconhecimento e projeção na discussão filosófica. Não é, Ricardo? Ricardo, que atualmente estuda bastante o Baumgarten, e nesse sentido, o Kant ele vai ser a pedra fundamental para a modernidade, mas é importante ressaltar aqui a colaboração do Baumgarten. O Baumgarten ele tenta defender a tese de que é uma ciência a estética. Né? Ele cunha o termo do termo grego estesis, sensação, e vai então fundamentar uma ciência estética justamente na experiência, predominantemente dessa experiência sensível. A estética seria para ele uma forma de teoria lógica, né, que vai dizer o que é a beleza a partir da própria lógica da linguagem científica. E aí ele faz uma exposição de várias outras ciências que se encontram na própria estética enquanto ciência. Mas, sobretudo, ele vem dar esse primado à sensibilidade. O Kant não vai concordar com ele. Né? O Kant, na sua teoria, a própria ciência, né, encontra na experiência sensível o seu território próprio.
a estética não vai ganhar o estatuto de ciência em Kant, porque o Kant, tratando teoricamente da arte, ele organiza, digamos assim, uma estrutura de faculdades onde a estética está remetida a uma reflexão. Existe ali uma faculdade, que é a faculdade do juízo, que ela pode atuar de duas formas, de forma reflexiva e de forma determinante. Se o juízo é determinante, eu tenho ciência. Mas a estética vai ficar limitada ao âmbito da reflexão. Porque, embora a arte possa ser dada a um objeto, a experiência, ela não vai poder se enquadrar dentro de um conceito determinante, como é o caso do entendimento e o caso dessa determinação de esquemas e de categorias. Para quem já estudou Kant sabe como funciona isso, né? Então, se Baumgarten defendia a sensibilidade como justamente o fundamento para se possibilitar uma ciência da arte, né, o Kant vai dizer que não. Porque, no final de contas, essa experiência da sensibilidade, ela vai trabalhar com um sentimento que é pessoal, é interno, digamos assim, é subjetivo, mas é um sentimento. E esse sentimento, para Kant, vai ganhar o espaço da linguagem próprio de um discurso universal, porém não científico. E aqui é importante dizer que é justamente essa faculdade que possibilita um discurso universal que não é científico, que é a abertura para aquilo virar, né, após Kant, ser o vasto e amplo campo da filosofia da linguagem. Né? Ainda no século XVIII, a hermenêutica com Schleiermacher, né, Franzé, já vai ganhar destaque, e é o Kant que vai possibilitar isso. Né? O Kant, ele é um filósofo, para muitos, rigoroso, chato, digamos assim, mas ele tem um porquê de pensar dessa forma. Bem, dentro desse contexto, o Baumgarten defende a possibilidade da estética como ciência. O Kant depois vem e diz que não. Aí vem um terceiro indivíduo que não é um filósofo profissional, ele é um poeta, é um dramaturgo profissional, que é o meu objeto de estudo, que é o Schiller. E o Schiller vai entrar indiretamente nessa discussão, porque a intenção e o objeto dele não é essa discussão teórica, é de cunho humano, é de cunho político, mas ele passa nessa discussão e vai dar uma contribuição. Nessa contribuição, nós teríamos depois em Hegel, na sua estética, nas suas lições de estética, ele vai dizer, ora, em Schiller, a arte encontra o seu conceito. Sendo assim, bem objetivo. A arte para Schiller, ela não é uma questão teórica para a estética, propriamente dita. A arte é uma questão antropológica. O Schiller deixa bem claro, a mais nobre, a mais verdadeira obra de arte é aquela que o homem precisa realizar de si mesmo. E aqui ele está fazendo uma crítica à sociedade de sua época, ao homem moderno, né? Um homem fragmentado, dilacerado, entre a razão e o coração. Ele aprendeu de Rousseau a necessidade de considerar o elemento sensível como um elemento fundamental para se construir, para se conhecer o próprio homem. Se o iluminismo está afirmando que a essência do homem é a razão, o Rousseau foi o primeiro a dizer, não, a essência do homem não é a razão. A essência do homem é a liberdade, mas essa liberdade também necessita levar em consideração a dimensão física, sensível. O Schiller, como todo o romantismo alemão, bebe nessa fonte rousseauiana, né? O próprio Nietzsche, né? Colega que estuda, e nesse sentido, essa é a grande contribuição do Rousseau, né? Puxar o freio, precisamos rever toda essa visão que toda a tradição precedente vem primando sobre uma essência que desvaloriza o homem na sua dimensão natural, física, sensível.
Quando o Schiller, então, faz essa reflexão, ele faz um conceito de arte que está diretamente vinculado à natureza humana. O conceito de arte clássico, do classicismo, Goethe e Schiller, é a ideia de que a arte é a unidade entre a forma e o conteúdo. E forma e conteúdo nada mais é do que o espírito e a sensibilidade. Nesse sentido, então, teríamos aí uma espécie de solução para esse dilema Baumgarten e Kant. Né? Só que o Hegel, na sua estética, ele diz, ainda que tenhamos aqui esse conceito de arte, a arte hoje não mais nos satisfaz. Porque o espírito, segundo Hegel, aí vocês lembrem da fenomenologia do espírito, né, da filosofia da história do Hegel, e o iluminismo do Hegel é aquele ponto crucial onde o espírito, né, parece que atingiu a sua autoconsciência em forma de conceito acabado, e, portanto, a arte ela seria uma forma pela qual a verdade ainda não está plenamente acessível ao espírito. E aí a arte que goza desse conceito de unidade entre forma e conteúdo, para Hegel é coisa de tempos idos. Não mais satisfaz ao espírito, somente a filosofia é que poderia cumprir esse papel. Mas fechando aqui essa tríade aqui, digamos, Kant, Schiller e Hegel, o importante aqui é a gente ressaltar o papel que a arte ocupou de importância na reflexão desses alemães. Né? Aliás, de todo o iluminismo, a França é riquíssima em toda essa discussão sobre a estética, sobre a arte e etc. Mas a beleza, a arte aqui, ela surge como esse elemento humano. Né? Então não foi à toa que eu fiz essa explanação, porque se ela começa teoricamente como estética, ela em Schiller, ela é recolocada no seu lugar. É uma questão antropológica, é uma questão de natureza. E o homem é essa arte que está se fazendo, se construindo, se reinventando, se reconstruindo constantemente. E o Schiller faz esse convite então, né? Cabe a cada um tomar a si próprio como a mais bela de todas as obras de arte e se construir nessa direção de uma unidade perfeita, de equilíbrio. Esse é, então, digamos, o conceito de beleza. A unidade, o equilíbrio perfeito entre essas duas dimensões humanas. Isso configura o idealismo alemão. Bem, dito tudo isso, vamos aqui partir para uma conclusão. Né? Com base nesses autores citados, oferecemos uma abordagem filosófica sobre a relação intrínseca que há entre a arte e a linguagem como fatores indissociáveis do processo histórico de humanização. Trabalhamos com duas vertentes contrapostas, o idealismo e o materialismo histórico. Mas, no fim, percebemos que ambas as tendências comungam com a constatação do fato de que a arte e a linguagem estão unificadas no processo de formação e educação do homem. Isso é fácil de ser verificado no trajeto do processo histórico de humanização do ser tão natural, né, que já fomos, como também no importante papel que a educação ocupa e ocupará sempre nesse processo. Lembre-se, por exemplo, a atenção que filósofos de todos os tempos consagraram ao problema, né, da educação, da paideia, da bíblia, etc. Lembre-se, mais recentemente, a importância que a arte e a linguagem passaram a ocupar no âmbito da filosofia moderna, a partir de Kant até o presente. Há aqui uma finalização da minha conclusão, mas ela é uma conclusão que eu chamei de aberta. A primeira conclusão é essa que eu acabei de findar, eu chamei ela de fechada porque é uma conclusão que eu ofereço a partir do que eu próprio falei, do que eu expus. Mas eu deixo uma conclusão aqui aberta, né, com várias provocações para todos vocês, para todos nós. Que reflexões essas exposições da professora Ivone,
essa exposição, essa reflexão que eu ofereci, pode contribuir para com essa 6ª semana de filosofia na Universidade Federal do Cariri. O que as diversas atividades programadas nos oferecem e nos oferecerão para compreendermos melhor esse sertão cratense, juazeirense, barbalhense. Qual o papel da filosofia? Qual o papel do curso de filosofia? Qual o papel dos professores de filosofia e dos alunos de filosofia junto a essa sociedade? E os desafios frente às questões da arte popular, das manifestações religiosas e das várias linguagens que expressam esse sertão cratense, juazeirense, barbalhense. Em que sentido podemos identificar a presença da arte e da religião como formas de ciência e de linguagem no âmbito desse caldeirão cultural, né, que é essa região? O que significa afirmar a arte e a religião como formas de ciência e de linguagem? Em que medida a arte e a religião, tomadas como forma de ciência e de linguagem, tipicamente dessa região, podem ou devem continuar a permitir a esse sertão cratense, juazeirense e barbalhense permanecer no seu processo de invenção, de construção, de reinvenção e de construção da sua própria história? Aqui, é claro, é uma questão política, é uma questão de exercício de liberdade. Aliás, existe liberdade nesse processo? Como pensar as funções da arte, da linguagem, da religião e da ciência nesse âmbito político, social e econômico, desse contínuo processo de invenção, construção, reinvenção, reconstrução do homem caririense? É isso que eu tinha para trazer a vocês.